Uma das coisas que eu mais lembro na minha infância, ou da minha infância, é das coisas que eu mais gostava de fazer, que era andar de bicicleta. E eu fico lembrando do começo, de como tudo foi no início. Meu pai, muito empolgado, ele sempre gostou muito de bicicleta, e ele enchia a nossa casa de bicicletas e ensinou um a um, eu e minhas duas irmãs, a andar. E quando eu lembro disso, eu lembro muito bem que no início dava aquele medo. Ele ficava ali segurando a gente, aquela bicicletinha pequena, ele com a mão junto da minha, naquele apoio aqui, a outra aqui atrás, me fazendo sentir-se seguro, estável, né? E à medida que ele ia me ajudando a andar, eu ia pedalando ali, e ele começava a soltar aos poucos, e aquilo me causava uma certa aflição. Eu tentava me estabilizar, e ele segurava novamente, estou aqui, e continuava me guiando, e mais uma vez ia circulando devagarzinho, e aos poucos ele ia tirando a mão, e eu já começava a sentir um pouco mais de estabilidade, e quando tentava bambear, ele dizia, eu estou aqui, acompanhava e segurava novamente. Até que esse exercício foi se repetindo, eu acho que assim aconteceu com a maioria de nós aqui, até que ele deixou que eu fosse dar algumas pedaladas mesmo, e só observando ao longe. E aí, quando isso para mim começava a soar um pouco temeroso, eu olhava para ele e eu sabia que ele estava ali, que ele estava me observando, que eu não estava sozinho. As suas mãos, por um momento, largaram ali aquela bicicleta, me fez permitir ter meus próprios momentos de instabilidade, desequilíbrio, mas ele estava presente, ele estava ali para o que acontecesse. Falar de estabilidade em nossa vida é semelhante a essa analogia que nós fizemos, porque com Deus nós vamos andando em sua dependência. E é verdade que em alguns momentos, embora aprendamos a caminhar com Ele, a sentirmos a sua mão nos conduzindo, e parece que quando a gente vai acertando as pedaladas, o guidão fica estável, nós nos sentimos mais capazes e até temos a ousadia de falar, pronto, papai, pode soltar agora, deixa que eu vou sozinho. E aí nós nos lembramos, no próximo tropeço, na próxima desequilibrada, de que nós ainda precisamos do seu suporte, do seu apoio. É para falar de estabilidade, irmãos, em tempos difíceis. O fundamento daquilo que pode nos estabilizar em tempos incertos, em tempos de desequilíbrio, seja na área relacional, na área da saúde, na área das finanças, que eu gostaria de meditar com os irmãos em apenas um verso, mas cheio de riqueza da graça, da sabedoria e da promessa de Deus que nos estabiliza, que é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. O último versículo deste texto que Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Já que é um versículo apenas, gostaria de ler com os irmãos. Podemos? Todos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por poder Te louvar, orar e ouvir a Tua voz. É assim que nós queremos nos sentir nessa noite, amparados e sustentados por Tuas mãos, nos conduzindo à compreensão, Pai, da Tua revelação e da aplicação desse texto às nossas necessidades nesta noite. Que essa palavra nos alcance aqui e que essa palavra alcance tantos quantos nos acompanham nessa transmissão. Assim oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa carta foi dirigida a uma igreja nada fácil. Os coríntios eram conhecidos como os irmãos complicados. O apóstolo Paulo havia fundado aquela igreja, havia ensinado o evangelho, havia doutrinado aqueles irmãos, mas a igreja, que era carismática, era cheia de dons espirituais, se encontrava ali inerte e muitas vezes cheia de obstáculos para que seu trabalho frutificasse na obra do Senhor. Porque havia ali divisões, contendas, ciúmes, inveja, havia ali algumas heresias que estavam já circundando a igreja, ameaçando a paz daqueles irmãos. Aqueles irmãos enfrentavam problemas morais, éticos, culturais, eclesiásticos também.
E tudo isso levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. E aí, quando nós olhamos para os 14 capítulos iniciais, nós vemos uma correção pastoral. Apóstolo Paulo dizendo: olha, sobre aquele assunto, não é assim. A verdade é essa. E apresentava e ensinava aos irmãos, com todo o seu amor pastoral. E é interessante notar que Paulo fala com aqueles irmãos como se fossem seus filhos. O modo como ele se comunica com aqueles irmãos que estavam passando por esse momento de instabilidade, de incertezas, de picuinhas, não era severa, era uma linguagem carinhosa, de acolhimento. Olha, meus amados filhos, meus filhinhos, meus irmãos, vocês pertencem a Cristo e vocês precisam estabilizar a vida de vocês naquilo que vocês aprenderam da parte do Senhor. E aí, quando ele chega no capítulo 15, que é o maior capítulo do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo clássico aqui sobre a ressurreição. Porque aquela igreja que era grega, Corinto era uma cidade grega, eles eram envoltos ali por filosofias que não acreditavam na ressurreição. Porque para a filosofia grega antiga, o corpo, a matéria era má e o espírito estava pronto, era bom. De modo que a matéria, o corpo, escravizava a alma, que era boa. E a morte para eles era simplesmente a libertação dessa alma pura. De modo que falar em ressurreição, ou seja, reaver aquilo que nos prende, reaver o corpo, a matéria que é má, não, isso não faz sentido. Então, a filosofia grega começava a enredar a igreja para fazê-los duvidar dessa firme esperança na ressurreição. E é por isso que o apóstolo Paulo gasta aí 57 versículos para responder a basicamente 4 perguntas acerca desse tema. Os mortos serão ressuscitados? A resposta é sim, todos os mortos serão ressuscitados. Quando isso vai acontecer? Bem, isso se dará no dia da volta de Cristo. E por que haverá ressurreição? E Paulo responde: porque sem ressurreição não há esperança. E como tudo isso se dará? E aí Paulo responde: se dará de um modo sobrenatural. Se dará como uma espécie de recriação. O nosso corpo natural, como conhecemos, dará lugar a um corpo glorioso, ou um corpo preparado para a eternidade. Glorioso sim para aqueles que herdarão as delícias perpétuas de uma eternidade celestial, ao lado do Pai, gozando do consolo, da alegria infindáveis. Mas um corpo também preparado para a eternidade, longe de Deus, para suportar os castigos eternos da punição contra o pecado, advindos da ira santa do Deus justo. E depois que ele apresenta todas essas respostas, ele finaliza esse texto, conforme nós lemos, dizendo, portanto. E a ideia aqui é que o apóstolo Paulo reúna todos esses assuntos tratados para olhar para aquela igreja e dizer, depois de tudo que falamos, depois dessa garantia da ressurreição, eu quero mostrar isso para vocês, de modo que vocês tenham a certeza de que se há ressurreição, há esperança. E se há esperança, há estabilidade para a nossa vida aqui nesse mundo. E aí, irmãos, quando ele anuncia esse tema sobre a ressurreição, aqueles cristãos estavam ali talvez temerosos com a morte, talvez ouvindo os relatos, os ensinos dos falsos profetas, daqueles falsos filósofos ali que tentavam enredar a igreja. O que Paulo estava trazendo para o coração daqueles irmãos era aquele alívio de saber que a morte não tem a última palavra, que o temor da morte não deve tomar o coração dos cristãos, porque Paulo está falando aqui do assunto que deveria ser para nós o mais caro. O que mais importa, irmãos, não é saber como nossa vida vai começar e passar pelas tribulações do dia a dia. O que mais importa é saber como chegaremos, como daremos o último passo em direção à vida que Deus tem preparado para nós na eternidade. Portanto, a ressurreição deve de fato abundar o nosso coração de paz e de certeza de que se fomos ressuscitados com Cristo para a nova vida, ainda que nosso corpo pereça, ainda que nossa vida corpórea cesse aqui e o nosso corpo volte ao pó, o nosso espírito estará com Deus, aguardando a restauração final que se dará quando Cristo voltar, de modo que o nosso corpo se reunirá novamente com o nosso espírito para assim gozarmos da eternidade de perfeição com o nosso Deus. E aí, quando Paulo coloca todos esses termos na mesa,
Ele anuncia para aqueles irmãos essa mensagem de esperança, dizendo que essa garantia da ressurreição, ela nos dá estabilidade, porque ela promove em nosso coração todos os dias uma firmeza de propósito. A primeira palavra aí, depois que ele fala, portanto, meus amados irmãos, né, sabendo dessa garantia da ressurreição, sede firmes. A palavra firmeza aqui, irmãos, diz respeito, e ela se repete lá no capítulo 7, verso 37, a alguém que não se perturba facilmente, alguém que não perde as estribeiras rapidamente, alguém que não é confundido de forma tão depressa, a ponto de perder a paz e o equilíbrio na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Ser firmes aqui é uma ordem que, se fosse traduzir ao pé da letra, seria: vocês precisam se tornar firmes. Veja, aqueles irmãos eram crentes. Aqueles irmãos criam em Jesus. Paulo, no primeiro capítulo, traz: vocês são os santificados em Cristo Jesus para serem irrepreensíveis diante de Deus, herdando assim a salvação. Paulo deixa claro que esses irmãos a quem ele dirige essas palavras já estavam firmados no fundamento da salvação, que é Cristo. Mas agora Paulo está falando de uma firmeza para que ele se estabeleça nessa crença da ressurreição, uma vida de estabilidade. E aí, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que há um plano final que vai direcionar o modo como nós planejamos nossa vida no aqui e agora. Há um alvo a ser alcançado, que já foi garantido por Deus para nós, e que nós estamos caminhando para lá, nós estamos visualizando aonde vamos chegar, e há uma garantia de que chegaremos lá, ainda que pedalando sozinho, com a sensação de que vamos cair, ainda que tremendo na base em alguns momentos, ainda que experimentando momentos de desequilíbrio, ainda que muitas vezes caindo e tendo que ser levantado. E o que o apóstolo Paulo fala é: olha, o que vai manter vocês de pé, mesmo após uma queda, ou mesmo titubeando, a firmeza de propósitos. Vocês foram enviados a este mundo com um propósito, é viver aqui com a perspectiva do porvir. Quando a gente começa a perder o equilíbrio, a paz, o sossego da nossa alma, provavelmente a gente precisa voltar atrás e observar que o que de fato está tirando a gente do centro de gravidade, da paz, do equilíbrio que nos mantém seguros e estáveis, é porque nós estamos deixando de lado aquilo que mais importa e partindo para buscar as coisas que já deveriam ser acrescentadas, tão somente se nós buscássemos em primeiro lugar aquilo que é o alvo principal da nossa vida: conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Conhecer a Deus e servi-lo com alegria, buscar o seu reino e a sua justiça, e deixar que as demais coisas, por mais que as busquemos trabalhando, estudando, buscando relacionamentos, cumprindo com nossos deveres e obrigações como cidadãos desse mundo, mas com a cabeça de cidadãos do céu, sabendo que Deus, o próprio provedor de toda a terra, aquele que faz com que o oxigênio chegue até os nossos pulmões, aquele que faz com que a fotossíntese produza o ar que respiramos, aquele que dirige os movimentos, de modo que cada movimento é calculado, cada força gravitacional é equilibrada para que o universo continue funcionando. Esse Deus que a tudo governa, as coisas grandes e as coisas mínimas da nossa vida particular, é o Deus que zela por nós e faz com que tudo isso faça, no fim das contas, sentido para a nossa história. Muitas vezes a gente não entende o que é que está acontecendo, o porquê daquele planejamento tão bem feito, tão estruturado, tudo que nós havíamos preparado para usufruir, seja na nossa casa, na nossa família, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Tudo isso deve servir, irmãos, para que a gente busque a fonte que nos traz real estabilidade, que é a firmeza no propósito de viver segundo as promessas e não segundo as circunstâncias. Porque essa é a tendência natural do nosso coração. Mas depois de falar de firmeza, Paulo fala que esta certeza da ressurreição, deste alvo que nos aguarda no fim da nossa trajetória, até a chegada, até o ponto final do nosso percurso aqui, é que além da firmeza de propósito, nós precisamos ser inabaláveis. E a expressão aqui é como se tivesse um barco ancorado,
e ele tem um movimento, só que esse movimento ele é bem limitado. Pelo fato de ele estar ancorado, ele não pode sair daquela posição geográfica. Mas o movimento das águas possibilitará um certo movimento ali daquele barco. Mas não a ponto de abalar aquela estrutura. E a ideia aqui, irmãos, é mais uma vez trazer uma estabilidade naquilo que cremos. Porque de acordo com aquilo que cremos, viveremos. Por que não faz sentido para o apóstolo, uma igreja que foi ensinada no Evangelho, começar a se desesperar com o temor da morte? Porque para Paulo, se nós temos a nossa fé naquilo que é simplesmente temporário, se nós não temos em mente aquilo que nos aguarda na eternidade, se nossa esperança se limita às coisas deste mundo, à cronologia dessa dimensão, aos recursos, relacionamentos, às demandas humanas e estritas a essa realidade, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está trazendo é: vocês não devem ser levados de um lado para o outro, vocês precisam fixar aquilo que deve mover o coração de vocês na crença e na prática daquilo que vocês acreditam. E aí, quando a gente lembra da carta de Efésios, uma carta à frente aí, depois de 2 Coríntios, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, nós vemos a preocupação do apóstolo em sempre trazer as igrejas que ele ministrava a palavra do Senhor para esse foco central daquilo que Deus já revelou, e não viver de um vento de doutrina empurrado para um lado e para o outro, mas fixar, ancorar a nossa fé naquilo que Cristo nos revela. E aí ele diz assim: e ele mesmo, Cristo Jesus, nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, aprendendo a andar de bicicleta, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo está pregando aqui não é uma estabilidade de imobilização. Veja, ele apresenta aqui uma estrutura, juntas, que se encaixam, que formam toda uma estrutura, que deve permanecer produtiva, a fim de que todos cresçam como um só corpo, bem unido, bem ajustado, no propósito de cumprir aquilo que Deus determinou para a nossa vida. A missão de, porque cremos, vivemos. Porque cremos no amanhã, sabemos que Ele enviou o Seu Filho para, e quando a morte enfim chegar, eu não temer, eu não me abalar, porque sei que Ele vivo está. É assim que nós cantamos, é assim que nós dizemos crer. É isso que a palavra nos revela. Mas é bem verdade, irmãos, que quando a coisa pega, que quando a coisa aperta, a gente procura o que está mais perto para nos apoiar. E muitas vezes o que nós encontramos são ventos de doutrina que nos impulsionam para um lado e para o outro. E o que o Paulo está dizendo é: fixe, ancore-se naquele que é de fato cais para a nossa vida. Descanso, segurança, garantia, provisão e proteção. Deus está conosco. As coisas podem fugir ao meu controle, ao nosso planejamento, como de fato fugiu a todos nós. Mas do controle daquele que a tudo governa, nada fica de fora. Para a gente não faz sentido na hora, é verdade. Mas Paulo garante que tudo isso
É uma estrutura que está se encaixando. Por mais que a gente estranhe e ache feia, é ela que dá sustentação para a nossa vida aqui, na perspectiva do porvir. E depois que ele fala em firmeza de propósito, em fé inabalável, ancorada na verdade, ele termina usando uma outra palavra, abundantes, né? Sejam abundantes. Voltando lá para o nosso texto, ele encerra dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja que curioso, irmãos. Como eu havia mencionado, era uma igreja carismática, ou seja, uma igreja dotada, cheia de dons espirituais. Não lhes faltava nada. Havia ali cura, profecia, havia ali pregação intrépida nas diversas línguas da época. Havia ali salvação, conversão, restauração de famílias. Mas parece que a igreja começou a perder de vista a rota para a qual ela foi designada e se imobilizou em seu balanço de ventos e doutrinas, em disputas vaidosas. E agora o que Paulo está dizendo é: vocês precisam superabundar na obra do Senhor, porque o trabalho daqueles que em Cristo o fazem de forma eterna. É para a prosperidade de uma vida de quem serve a Deus, mas tem o seu galardão no porvir. Veja que Deus já havia dado tudo àquele povo. Já havia dado salvação, já havia dado o seu Filho Jesus, já havia dado o Espírito, e o Espírito foi cheio de dons e espalhou pela igreja a sua presença poderosa. Mas parece que a igreja estava agora sendo tentada a reter isso e perdendo de vista o seu propósito de ser abundante naquilo que o Senhor colocava em suas mãos. É bem verdade, irmãos, que muitas vezes nós nos desanimamos com o serviço que prestamos em nome do Senhor. Isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade. Eu estava conversando hoje com a Anne. Os irmãos que não estavam hoje pela manhã provavelmente acompanharam a transmissão, ou parte da transmissão. Os irmãos que acompanharam também viram que a gente perdeu aí a primeira boa parte do culto por um problema técnico, né? E a gente tinha planejado hoje, esse domingo, para ser assim, a melhor transmissão, como diz aí, a mais top das transmissões da IP Tambaú que já havia sido planejada. Sábado, o outro, nós viemos aqui, eu e Tony, passamos a tarde inteira aqui ajustando a rede, instalando novos aplicativos. Quinta-feira, eu vim novamente com o Tony, ficamos aqui tarde e noite. Liguei para o meu cunhado, um abraço, Henrique, obrigado pela ajuda. Ficamos 1h30 no telefone, ele em Campina, ajustando conosco, e a gente fazendo toda essa preparação para que nós tivéssemos uma transmissão mais fluida e tivéssemos também aquela passagem de letras, de textos bíblicos, para quem está em casa acompanhar. E aí, na sexta-feira, nós viemos novamente, dessa vez na companhia do Arilson, que é o nosso instrutor técnico aí de infraestrutura de redes, um cara altamente especializado na área. E nós viemos, chegamos por volta de 6h30 da noite, saímos 11h pouca da noite, nessa sexta-feira, deixamos tudo redondinho, tudo perfeito. De modo que essa projeção que os irmãos estão vendo já é com esse novo programa, o que projeta aqui, projeta para quem está em casa, e nós deixamos tudo perfeito. E aí, quando chegamos hoje pela manhã, nada daquilo que a gente planejou funcionou. E aí, é natural, aquela frustração, sabe? Aquele desânimo, poxa, a gente planejou, a gente fez tanta coisa, a gente estudou tantos tutoriais, comparou aplicativos, compramos equipamentos, cabos novos, fizemos tudo direitinho e não funcionou. E aí Tony olhou para mim e disse assim: Kilvin, não deu certo, mas vamos transmitir, à noite vai dar certo. Não vamos tentar coisa diferente, vamos confiar que Deus vai estabilizar a nossa transmissão e vamos para casa em paz. Essa foi a última palavra, eu saí com ela aqui no coração e disse: eu vou descansar o coração. Naquela ansiedade, os irmãos perguntando o que está acontecendo com a transmissão, né? E a gente fica torcendo para que os irmãos fiquem ali em oração, estamos orando por vocês, né? Precisamos.
confiar que Deus tem tudo sob controle. É verdade, irmãos, quando as coisas perdem o controle aos nossos olhos, e a gente acha que o nosso trabalho foi vão, a gente veio aqui um sábado inteiro, uma quinta-feira inteira, uma sexta-feira inteira, e para chegar na hora e não acontecer. Muitas vezes é esse sentimento de frustração que pode abater o meu coração e o seu coração. Veja, esse exemplo é mínimo. Só para citar como exemplo aqui, ilustrativo daquilo que nós estamos falando. Mas traga à sua memória as frustrações que você já teve, aquilo que você planejou em termos familiares, para o seu casamento, para o seu trabalho, para os seus estudos, para seu serviço aqui na igreja, para oferecer a Deus seus dons e talentos, e você preparou tudo, e você estudou, e você testou, e você gastou tempo e se dedicou, e você renunciou, e você perdoou, e você foi até o outro, e você se doou, e de repente pode ter acontecido essa experiência de você chegar e dizer assim: nada aconteceu, nada mudou, não valeu a pena. Meu marido não quer saber da igreja, a minha esposa não ouve os meus conselhos, meus filhos resolveram viver a vida deles longe do Senhor, meu trabalho, onde tanto plantei, tanto doei, tanto fiz, agora fui rejeitado, jogado fora e descartado. Os meus estudos, Deus sabe o quanto eu estudei, o quanto me dediquei, o quanto me preparei, e aí o Enem disse não na minha cara. São essas frustrações, muitas vezes, que abatem nosso coração, porque muitas vezes nós queremos o controle da nossa vida nas nossas mãos. Então, essas demais coisas que são legítimas, que são próprias da existência humana, daquilo que nós precisamos mesmo para viver aqui, quando elas, de alguma forma, se escondem de nós e saem do nosso planejamento, talvez essa seja a hora de dizer: não deu, mas eu estou confiando no Senhor, eu estou entregando o meu casamento, eu continuo dedicando tempo para os meus filhos, eu não vou desistir de orar pela salvação dos meus, eu vou continuar trabalhando com honestidade, com afinco, eu vou continuar dedicando horas a fio de estudo, eu não vou deixar que a frustração do meu coração me paralise, porque a estabilidade que Deus tem para mim, ela não é imóvel, ela me leva, ela me conduz para chegar até o fim. O que Paulo estava dizendo aqui, irmãos, é que este trabalho fadigoso, daqueles que servem a Cristo, aqueles que buscam de fato fazer a vontade do Senhor, encontrará o seu descanso. Onde, pastor? Me mostre, pastor. Exatamente na promessa da ressurreição. O serviço que nós prestamos no reino de Deus, seja esse serviço direto, tocar, cantar, pregar, abrir as portas, aferir sua temperatura, organizar as cadeiras, preparar a ceia, seja o serviço indireto, o seu casamento, a sua estrutura familiar, o seu trabalho, os seus estudos, aonde você vive, com quem você conversa, o que você faz. Saiba, se nós estamos servindo com tudo que Deus nos deu, de volta para Ele, ao reino do seu Filho, esse trabalho não será em vão. Todo o nosso esforço, todo o nosso suor, a nossa renúncia, o carregar da cruz, o negar a nós mesmos, nunca será em vão. A gente pode não ver a colheita que gostaríamos, os campos branquinhos para a ceifa. Pode ser que sobraram na nossa vida poucos feixes de esperança, mas eles serão suficientes para manter o vigor da sua fé, porque Deus mostrará que tudo que nós precisamos, desde o pão à água, precisamos elevar tudo isso na perspectiva de que nem só disso viverá o homem, mas de toda palavra, promessa que sai da boca de Deus. Tudo isso faz sentido no plano da eternidade. A gente não vê,
A gente não sabe, a gente não entende. Mas Paulo diz: continue firme, continue inabalável e abundante, servindo a Deus com tudo que você aí tem, porque tudo isso jamais será em vão. Mateus capítulo 19, verso 29, se você puder abrir, como se não bastasse todas essas promessas do reino vindouro, Jesus ainda acrescenta algo para trazer ainda mais ânimo à nossa fé. Mateus capítulo 19, no verso 29, Jesus encoraja essa postura de todo filho de Deus, de, se necessário for, abrir mão daquilo que nós mais amamos, se isso nos impedir de servir a Deus com tudo o que temos e somos, dizendo assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Uma outra promessa de galardão do Senhor para os seus filhos. Hebreus capítulo 6, verso 10. Vamos ler juntos? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto e Deus não é esquecido. Ele nos presenteará na eternidade todo o trabalho duro que fizemos em seu nome. Esse trabalho duro que fazemos em seu nome, irmãos, é tudo que fazemos, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Porque tudo que nós devemos fazer aqui, das coisas mais básicas às decisões mais complexas, deve estar envolvido em compreender a palavra do Senhor, pregá-la, ensinar com o Evangelho de Cristo e aplicar este conteúdo da Escritura à própria vida, edificando uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos aqui deve espelhar esta mensagem de salvação, essa esperança de vida eterna. Se tudo está bem, louvado seja o nome do Senhor. Se tudo mudou e nada do que eu planejei deu certo, louvado seja o nome do Senhor. Se tudo aquilo que eu plantei, eu estou vendo a plantação florescer e estou colhendo os primeiros frutos, louvado seja o nome do Senhor. E quando tudo que nós plantamos, olhamos para o campo, e eis que ele está desertificado e nada floresceu, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós vivemos aqui, nós trabalhamos aqui, nós comemos aqui, nós plantamos aqui e nós colhemos aqui, mas nós não somos daqui, irmãos. Porque se assim for, a nossa esperança está limitada a esta realidade. E quando você olha em volta, muitas vezes o que você vê? Talvez uma parede branca, nada escrita para você, nenhuma novidade, nenhuma boa notícia, apenas o mesmo de ontem. E uma falta de perspectiva do que virá amanhã. Mas não olhe para a parede branca que cerca a sua vida, olhe para o alto, olhe para Cristo. E seja coparticipante dos sofrimentos dele. Aqueles que sofrem abnegando irmãos, famílias, trabalho, dinheiro, sucesso, carreira. Se preciso for, se isso impedir você de ser de Cristo e viver para a glória do Senhor, abra mão.
porque não somos daqui, mas caminhamos aqui para onde Cristo está nos aguardando. Quando eu pedalava e começava a ganhar mais confiança, eu conseguia sentir meu pai soltando ali, tirando de suas mãos o controle da minha trajetória. Mas eu sabia que ele estava olhando para mim. Eu sabia que se desse alguma coisa errada, ele seria rápido o suficiente para evitar a queda ou mesmo me levantar da queda e me colocar novamente na rota de equilíbrio, sustento e estabilidade. Sabe, muitas vezes é assim que a gente se sente. Muitas vezes a gente pedala, a gente labuta e a gente sente que Deus está conosco. A sensação de que Deus está conosco, em geral, é quando aquilo que nós desejamos aconteceu. Mas quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, a sensação é que Deus está tirando a mão e deixando que a gente pedale sozinho. O que a gente jamais pode esquecer é que até nesse momento, quando Deus permite que as suas mãos sejam afastadas, para que tenhamos nossas pedaladas, entremos em becos sombrios, em decisões equivocadas, percorramos caminhos tortuosos e quebremos a cara e caiamos não do cavalo, mas da bicicleta. Acredite, até nisso, Deus está ali, olhando para você. A sua presença não está de todo retirada. Ele permitiu que você desse algumas pedaladas, mas Ele está presente nos becos sem saída, nas ruas tortuosas, na obscuridade de decisões equivocadas. Deus é misericordioso para nos fazer reequilibrar a trajetória. E mesmo que caiamos, e mesmo que quebremos nossa cara, e mesmo que nos frustremos, e frustremos aqueles que conosco acreditavam, nos projetos que compartilhamos, naquilo que tanto sonhamos, Deus está conosco, e isso basta. Ele está olhando para a gente. Volte os seus olhos e lembre que Ele está ali. Talvez você se afastou demais, talvez você tenha se aventurado muito, e se arriscado a perder de vista aquele que estava olhando para você. Volte atrás. Se preciso for, desça da bicicleta, abra mão do conforto e volte. Você encontrará o seu Pai de braços abertos. Eu nunca saí daqui, filho. Eu estou olhando para você. E tudo isso fará sentido no final. Você é meu. De vez em quando você quer se amostrar, quer criar asas e voar. Mas eu estou aqui. Tudo isso contribuirá para a formação do seu caráter. Para que você nunca esqueça que mesmo sendo um profissional da bicicleta, você sempre dependerá do meu sustento e da minha estabilidade. Creia e viva na perspectiva de que o Deus que está conosco já garantiu a nossa chegada na linha final. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, porque, embora incompreensível, nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Se nós estamos aqui, Pai, não é por acaso. O trabalho daqueles que pregaram a nós a Tua palavra não foi em vão. O trabalho de pais e mães que oraram, derramaram sua vida em oração pelos seus filhos não foi em vão. O trabalho do esposo, da esposa, que sacrifica o seu tempo, que investe lágrimas em oração, para a restauração do seu casamento e não vê saída, seu trabalho não é vão.
Ó Deus, nós só podemos crer nisso porque é a Tua palavra que nos direciona, que nos dá o Espírito Santo, que nos consola e nos faz levantar e reerguer novamente. E novamente, dia após dia, noite após noite, dobrar nossos joelhos e dizer: Senhor, eu não tenho nada aqui a que me apegar, mas é a garantia de que tudo isso fará sentido no dia da ressurreição, que me mantém firme, que me mantém inabalável e que me faz abundar em toda boa obra, não de mim, Senhor, mas pelo Teu Santo Espírito que me reanima, que me fortalece, que me segura. Ó Deus, que as Tuas boas mãos, as mãos do Pai de amor, do Pai de graça, do Pai de consolo, de força, de segurança, mãos firmes, inabaláveis, as Tuas mãos, Senhor, sejam percebidas em nossa vida, mesmo quando o Senhor permitir que certa distância seja causada entre o domínio da bicicleta da nossa vida e as fortes mãos que seguravam conosco o guidão. Porque até nesse momento, quando a sensação é de que estamos sozinhos, que Teu Espírito nos relembre que somos Teus, e isso nada poderá mudar. Abençoa famílias, Pai, abençoa vidas, abençoa casamento aqui, abençoa esses que estão nos acompanhando, em todas as partes do mundo, com suas necessidades, com suas histórias de vida, com suas frustrações, e anima corações, Pai, reaviva a fé, e faz brotar no nosso coração abundante desenvolvimento de uma vida que glorifica o Teu nome, custe o que custar, Senhor. E que assim, Pai, a cada novo amanhecer, ensolarado ou sombrio, cheio de firmeza ou cheio de incertezas, Pai, que as Tuas promessas, promessa da ressurreição, da salvação, da herança eterna, de tudo aquilo que o Senhor reservou para todos aqueles que em Ti esperam, renove as nossas forças e renove o nosso vigor de viver para a Tua glória, com fé inabalável, firmeza de propósito e abundância de obediência a Ti, custe o que custar. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.